Muito gentil. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, eu vou seguir num tema que a gente se propôs a debater muito nessa legislatura e já a partir da outra também, vereador Renato. Debatíamos muito, o vereador Toigo trouxe diversas vezes essa temática e eu me propus a seguir debatendo esse tema, que eu refuto de extrema importância. E não tenho qualquer dúvida que é um dos indicativos de futuro para muitas cidades, principalmente aquelas que passam por crises sérias de um setor, como acontece aqui em Caxias, né? Aconteceu com a indústria em alguns momentos, inclusive nos últimos anos. Nós tivemos nos últimos meses, enfim, e seguimos algumas visitas, visitando algumas entidades que trabalham o turismo em Caxias do Sul. E numa das visitas nós estivemos no SEG, e cabe aqui um elogio ao Vicente Perini e à Márcia, pelo grande trabalho que vem realizando à frente dessa entidade, que é uma entidade regional, que representa o setor empresarial de gastronomia e hotelaria da região Uva e Vinho, então é uma região muito grande, uma região que tem uma tradição turística enorme e é chefiada por eles aqui, com a sede aqui em Caxias do Sul. E aí nós nos propusemos a pesquisar o envolvimento que o turismo esportivo teve, não só de impacto na rede hoteleira, até porque durante a pandemia a gente sabe o quanto esse setor foi afetado, e muito daquilo que pôde ser constatado foi através das atividades esportivas. Pesquisamos algumas modalidades e algumas equipes, Caxias Juventude, Caxias Sul Basquete. Pesquisamos também a questão da meia maratona, ultramaratona Caminhos de Caravaggio, para entender o quanto isso estava repercutindo no período da pandemia e o quanto isso representa para a cidade de Caxias do Sul. Então, nessas conversas, nessa pesquisa, nós analisamos diversas datas. Só de Caxias e Juventude foram 44 datas que foram pesquisadas, mais a da meia maratonas de Caxias do Sul, 2018 e 2019, a de 2018 com 1.300 participantes, a de 2019 com 1.500, e a tendência desse evento é de crescimento muito grande, principalmente porque agora tem um secretário à frente da pasta que tem compreensão do tamanho da modalidade, que é o Gabriel Citon. E a gente reparou que no último jogo de futebol com presença de público em Caxias do Sul, no último jogo antes da pandemia, nós tínhamos uma ocupação na rede hoteleira em Caxias do Sul de 85,96%. Né? Nesses hotéis pesquisados, são hotéis cadastrados pelas entidades, pela CBF, pela NBB, enfim, e nós tínhamos 85% de ocupação. No primeiro jogo de retorno, isso foi no dia 11 de março de 2020, no primeiro jogo, depois do retorno, dia 8 de agosto de 2020, a ocupação reduziu de 85% para 16%, vereador presidente. Para a gente entender o quanto isso impactou nessa rede e o quanto isso impactou na cidade, consequentemente, vereador Bressan, porque vários serviços são utilizados, o senhor tem transporte, sabe o quanto isso gera, até porque não estava permitido torcida. Se não estava permitida a torcida local, muito menos a torcida adversária, que vem, independendo do jogo, em muita quantidade para Caxias do Sul. E acaba gerando toda uma movimentação financeira na cidade, de restaurante, de posto de gasolina, de empresa de transporte, de táxi, de Uber, enfim, é uma gama de envolvimento, e tudo isso foi paralisado. E aí, o que nos surpreende positivamente é que essas modalidades esportivas e esses eventos esportivos, eles representam, no período em que eles acontecem, em até 20% da ocupação da rede hoteleira da cidade. É um número bastante interessante. Então, se nós pegarmos esse 16% do dia 8 de agosto,
possivelmente todos os ocupantes do hotel eram de uma delegação, né? O que mostra o impacto gerado pelas modalidades esportivas. E esse impacto não é somente na cidade de Caxias do Sul, é um impacto regional. Se nós pegarmos a rede hoteleira de outras cidades, nós tivemos diversos eventos e temos equipes que disputam outras competições. Nós temos aqui em Carlos Barbosa a CBF, vereador Cadore, né? Que é a capital nacional do futsal, já escolhida, Carlos Barbosa. Nós estivemos lá em 2019, quando o Carlos Barbosa sediou o Sul-Americano de Futsal, que garantia vaga para o Mundial da Lituânia, que acontece esse ano, foi transferido ano passado para esse ano. Nós estivemos lá convidando as delegações dessas 10 seleções para conhecerem Caxias do Sul, né? Então o Carlos Barbosa movimenta não só com a CBF, mas movimentou também com esse grande evento esportivo. Bento Gonçalves tem os Jogos do Esportivo e agora disputando competição nacional também, gera uma movimentação, além de tudo que o turismo de Bento Gonçalves tem de importância, também tem esse movimento através do turismo esportivo. Bento tem diversas outras modalidades sendo praticadas lá, principalmente de corrida. Até Flores da Cunha, né, realizou a Copa Internacional de Futebol Sub-20 e realiza, nos últimos anos, se não me engano, nos últimos 3 anos, a pré-temporada de toda a arbitragem do Campeonato Gaúcho de Futebol é realizada no hotel aqui em Flores da Cunha. Então, esses impactos permaneceram em virtude de tudo aquilo que o futebol, ou a corrida, ou o futsal, ou o basquete, trouxeram para a nossa região. Então, a gente fez essa análise para demonstrar isso. Farroupilha também, nos últimos anos, tem apoiado muito o futebol feminino, o que vale aqui um elogio, porque teve a coragem de investir no futebol feminino. Disputou a 2ª divisão do Campeonato Brasileiro nesse ano, recebendo 5 equipes aqui, né? Vieram para cá Ponte Preta, América Mineiro, Vasco e Chapecoense, vieram jogar em Farroupilha, o que representou também um acréscimo, né? Outro evento que é de muitas cidades, que é a Ultramaratona Caminhos de Caravaggio, na sua primeira edição, foi o primeiro evento esportivo a retornar à atividade no período da pandemia, com atletas de 11 estados, e a gente acompanhou muito de perto esse evento para ver como é que ia funcionar, né? Então ele sai de Canela e passa por todas as cidades, e agora, inclusive, Vale Real tem solicitado, e já solicitou a Assembleia Legislativa a alguns deputados, a inclusão de Vale Real também no Caminhos de Caravaggio, que passaria a somar 6 cidades, porque um pedaço do Caminho de Caravaggio passa por Vale Real, e era a única cidade que estava de fora. Então, a tendência para o próximo ano do Caminho de Caravaggio é que reúnam atletas de todos os estados do Brasil, e também a perspectiva nesse momento são de 3 a 4 países que mandem representantes aqui para a nossa região, o que vai gerar, né, um movimento bem interessante, porque não vem sozinho o atleta, vem todo um corpo, né, para cuidar desse atleta, porque são 217 quilômetros e muitos deles vêm na categoria solo, né, correndo aí aproximadamente 2 dias sem parar. Então a gente fez questão de apresentar esses números, né? Nós temos também a questão do Caxias do Sul Basquete, que agora volta a jogar no SESI, jogou no Vascão por anos, né? Teve uma marca dentro do ginásio no Vascão, e agora acredito que acerte em se mudar para o ginásio do SESI, porque cresceu, né? O ginásio do Vasco não comporta mais, lá até 980, 1.000 pessoas, né, vereador Renato? E nós nos encontrávamos seguidos nos jogos do Vasco lá, do Caxias do Sul Basquete, lá no Vascão. E para muitos jogos a dificuldade de conseguir ingresso era muito, muito difícil. E agora, com a tendência de crescimento, eu tenho certeza que indo para o SESI, como aconteceu nos 2 jogos contra o Flamengo e contra o Minas, e aqui a gente pesquisou também essas datas, no jogo do Caxias do Sul Basquete contra o Flamengo, lá no ginásio do SESI, onde 3.500 pessoas foram assistir o jogo, a rede hoteleira teve uma ocupação de 88,7%, e no jogo contra o Minas, 60% de ocupação na rede hoteleira nesses hotéis que são cadastrados. Então, esse é o impacto que representa o turismo esportivo aqui em Caxias do Sul e região. Tenho certeza que tem muito para acontecer ainda, muito para ser feito, mas tem um impacto extremamente importante e que muitas vezes passa sem que a gente perceba, porque é uma coisa que virou natural. Nós recebemos delegações aqui na cidade, na região, pela tradição dos clubes, pela tradição de alguns eventos que começam a se somar,
Senhor presidente, uma declaração de líder para seguir. Não sei se alguém pediu a parte. Em declaração de líder, a bancada do MDB permanece Felipe com a palavra. Uma parte, vereador. Eu vou lhe ceder a parte, vereador Cadório, e depois eu concluo. Que bom. Vereador Felipe, o esporte, já foi dito aqui que a gente tem que sair daquele conceito de que futebol é sinônimo de esporte. O que você apresentou aí, elencou várias cidades que acomodam várias atividades esportivas e citou várias modalidades. Então, nós estamos saindo da pandemia, graças a Deus, as atividades esportivas estão sendo retomadas com o público presencial, e isso agrega, como já foi dito aqui, uma série de situações positivas. É saúde, é lazer, é conhecimento, mas, acima de tudo, o turismo. Incentiva o turismo da região, e Caxias do Sul tem que investir muito em turismo. Então, valorizar o esporte é valorizar turismo, saúde, lazer e desenvolvimento. Então, que bom e importante essa abordagem do assunto, e nós somos parceiros e aliados em divulgar e incentivar o esporte como uma atividade essencial e que traz grandes resultados. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Cadório. Vereador Bressan. Obrigado pela parte, vereador Felipe. Eu gostaria aqui de estender um convite que vai acontecer amanhã. Eu já fiz o convite para a frente, né, do esporte, para as comissões também. E agora eu gostaria de deixar aqui também para todos os vereadores que amanhã é dia 9/9, às 16 horas, no modelo híbrido, na sala Geni PTF, a gente vai fazer uma reunião com o presidente do Juventude, o presidente do Caxias, o presidente do basquete, o nosso Citon, que é o nosso secretário de esporte, mas também o pessoal da Copa União, porque a gente está querendo mesmo que a retomada venha, né, e vai vir, com certeza, a gente espera isso. E sabe que agora também foi ontem anunciado que 15 de setembro, no Rio de Janeiro, lá o governador já liberou, né, dia 15 de setembro vai ter os estádios já funcionando lá com o público. Então, nós gostaríamos de ouvir aqui essas autoridades do esporte aí para ver como é que vamos fazer a retomada. E a gente foi provocado aqui pelo vereador Petrini, né, que também com certeza vai participar, para a gente entender como é que vai voltar, e a gente espera que volta por tudo isso que o senhor está apresentando. E a gente sabe, vereador, que como eu tenho uma empresa de transporte, o que acontece é o seguinte: quando não tem o futebol, tem o basquete. Quando não tem o basquete, tem o encontro, né, vamos supor, de soberanas, isso, aquilo. Então, um evento vai levando o outro e a gente assim vai se mantendo. Obrigado, vereador. É bem por aí, vereador Bressan. Eu vou fazer o possível para estar presente, e com relação às séries A, B e C do Campeonato Brasileiro, existe um acordo com a CBF de que os clubes só retornarão com o público a partir do momento que todos os estados permitirem, até para manter o nivelamento técnico da competição. Né? Então, o Rio Grande do Sul já permitiu, tanto é que a segunda divisão do futebol gaúcho já tem públicos nos estádios. Né? As competições nacionais dependem desse acordo entre todos os clubes, porque o Juventude não vai colocar público e o Corinthians vai ficar sem público lá. Então, tem essa questão técnica que está acertada entre os clubes, mas eu acredito que no máximo em 20, 30 dias aí todos os estados devem liberar público, e aí todos os clubes poderão receber. Eu sei que Caxias e Juventude já estão preparados para o retorno do público nos estádios, e o Caxias do Sul Basquete, consequentemente, também, até porque optou pelo ginásio do SESI, que é 5 vezes maior que o ginásio do Vasco. Vereador Renato. Vereador Felipe, quero lhe parabenizar por esse trabalho que o senhor vem aí há longo tempo tratando sobre essa pauta, né? Então, quando o senhor diz assim, saiu, e importante que o secretário citou, né? Tem uma visão bem maior dessa situação, levando lá para o SESI, Caxias Basquete. Porque lá porque se nós saber que o ingresso ia sair hoje, ingresso para o Caxias, tinha que sair correndo, ó, ver se alguém consegue um ingresso para mim, que não era. Primeiro, o ingresso era difícil para 1.000 pessoas, estacionamento não se conseguia, era bem difícil. E assim, aqueles jogos lá que teve lá no SESI, foi muito bom. Então, além do estacionamento, tudo, a infraestrutura, porque lá atrás, se a gente for pensar um pouquinho, a questão do enxutão, do enxutão exatamente, a enxuta, né?
aqueles jogos memoráveis que teve em Caxias, né? Então, o Caxias Basquete resgata bastante isso. E tem feito uns belas competições, né? E quero parabenizar o vereador Felipe também, porque há poucos dias o senhor teve anunciando aí uma parceria com o Juventude, com o pessoal Do skate. do skate, né? Então, esse mostra que o senhor tem feito um trabalho além, todo mundo que o senhor sabe que o senhor é ser de Caxias, estava lá fazendo uma parceria com o Juventude. Parabéns por esse vosso trabalho, faz para Caxias, faz para a região. Parabéns pelo vosso trabalho. Obrigado, vereador Renato. E um dos grandes iniciativas desse momento aqui é porque a Festa da Uva vai voltar a ter calendário esportivo, né? Além de nós não termos edições da Festa da Uva no último governo, agora a gente retorna com a festa e retorna com o calendário esportivo, que foi sempre um grande fomentador de eventos na cidade. Eu me lembro que nós recebemos aqui o primeira etapa do Circuito Banco do Brasil de Vôlei de Praia, em 2010, recebemos o Grand Prix de Futsal, recebemos o desafio de canoagem, Brasil e Argentina, lá na represa. Enfim, eram várias modalidades esportivas envolvidas no calendário da Festa da Uva, na busca por competições. E agora a gente tem essa garantia de ter um secretário que tem a visão do macro, né? E de atração dessas possibilidades todas. Vereador Fantinel, seu à parte. Obrigado, vereador Felipe. Eu queria, mais uma vez, parabenizar o senhor por esse trabalho. Dizer que fico muito contente também, porque na questão ali dos caminhos de Caravaggio, a minha comunidade também vai fazer parte, né? Nós temos um hotel aí que já está quase que fechando, por causa que não tem movimento. Então, isso vai ajudar a se levantar, isso é muito bom, né? Vem para ajudar todas as comunidades. E quero, principalmente, parabenizar o senhor por valorizar os outros. Não que eu seja contra, pelo amor de Deus, aqui tem gente que leva para o outro lado, né? Não sou contra o futebol, mas assim, a gente vem de uma tradição que é só futebol, futebol, futebol. É só o futebol que consegue patrocínio, é só o futebol que consegue espaço na televisão, né? Então eu parabenizo o senhor aí para que a gente comece a mostrar os nossos atletas aí, os nossos esportistas que são de outras áreas. Obrigado, vereador. O Caxias do Sul tem uma tradição muito grande em várias modalidades. Nós temos aqui na cidade 65 modalidades praticadas além do futebol, né? Então, a gama é bem grande, né? Inclusive, estivemos ajudando o Esporte Clube Juventude e o skate nessa parceria, né? O primeiro atleta de uma equipe de futebol, né, apoiada por uma equipe, é um atleta de skate aqui de Caxias do Sul, Patrick Mazzuccini, que é um dos atletas mais bem ranqueados nacionalmente no skate, que tem possibilidade, inclusive, de disputar a próxima Olimpíada, né? Então, o Juventude acerta quando faz esse tipo de parceria, o que demonstra que nós temos muitas modalidades com qualidade e que representam o Caxias do Sul em várias modalidades. A corrida é um grande exemplo, a bicicleta é outra, né, vereadora Tati? Então, enfim, nós temos diversas modalidades aqui que têm prática organizada. Então, o objetivo, senhor presidente, é apresentar essas possibilidades. Nós temos no ano que vem a Surdo Olimpíada também, né, que vem aparentemente vem se consolidando agora, depois de algumas situações, mas que foram resolvidas. Conversei com os gestores e com o Perassolo na sexta-feira aqui em Caxias do Sul. Mais de 6 mil atletas já estão pré-inscritos para disputar a Surdo Olimpíada ano que vem aqui em Caxias do Sul. 21 modalidades esportivas. Só Caxias do Sul não vai conseguir receber todo esse grande evento. Já existem mais 4 subsedes, que é Flores da Cunha, Farroupilha, Bento Gonçalves e Nova Petrópolis, que irão receber alguma modalidade esportiva. A tendência de lotação da rede hoteleira é muito grande, porque é próximo de Caravaggio, pós-Festa da Uva. Então, se nós soubermos aproveitar aquilo que o esporte vai nos entregar o ano que vem, eu tenho certeza que vai oportunizar, e os municípios têm que apoiar essas modalidades todas, vai nos remeter à visibilidade do destino, sem dúvida nenhuma, né? Muitas pessoas virão do mundo inteiro aqui, são mais de 100 países interessados só na Surdo Olimpíada. O fomento à cooperação entre as cidades, entre as entidades, entre os órgãos, enfim, é toda uma necessidade que a gente precisa fazer. Um marketing espontâneo que essas modalidades, esses eventos esportivos geram, sem dúvida nenhuma. Nós apresentamos aqui no outro mandato, né, vereador Renato, o quanto o Caxias do Sul Basquete trouxe de volta para Caxias do Sul em exposição de imagem, né? Só em jogos ao vivo na Bandeirantes ou no Sport TV
foram aproximadamente 12 milhões de reais de retorno para os patrocinadores. Então, retorno tem, nós temos que cada vez mais apoiar e entender que o turismo esportivo também é uma grande oportunidade de negócios. Obrigado, senhor presidente.